Deus coloca a herança do ser vivente. A palavra de Deus é o testamento que leva o homem à vontade do Senhor. Aquele que segue sua vida segundo a palavra de Deus caminha rumo à vida eterna. Tem muitos que, em vez de ser pregadores da palavra, estão vendendo a palavra do Senhor. Estão sendo comerciantes. E para nós meditarmos, abra sua Bíblia em 1 Timóteo, no capítulo 4, aonde a Bíblia diz que vinha nesses dias. Olha o que diz a palavra: a apostasia nos últimos tempos. Se isso não for verdade, irmãos, se isso não é um acontecimento da hora, o que será então? Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Preste atenção. E a doutrinas de demônios. Senhor Jesus, livre cada um de nós desses espíritos, ó Pai, e que nós possamos ser verdadeiros, conforme a Tua palavra, expressar o Teu Espírito Santo, falar do Teu amor, bendizer o Teu nome, ó Pai, e aprender de Ti, que é rico em misericórdia. Em nome de Jesus Cristo, abençoe esta audiência, abençoe os meus irmãos e minhas irmãs. Em nome de Jesus Cristo te damos graças. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Paulo diz aqui, irmãos e irmãs, que à medida que o fim se aproximasse, muitos iam se apostatar da fé. Agora, este apostatar significa esfriar, deixar a fé, abandonar a sã doutrina, abandonar o santo evangelho de Deus. Quer dizer, apostatar, desviar da verdade, para seguir, como diz a Bíblia, para dar ouvidos a espíritos enganadores, e por que não dizer, como a Bíblia diz, a doutrina de demônios. Irmãos, se nós for pregar a mensagem, pregar a Bíblia, como convém, como ela é, nós vamos arrumar bem poucos seguidores. Hoje as pessoas estão se apostatando, estão deixando a verdade. E quando Paulo fala em espírito enganadores, ele está dizendo que por detrás de tudo isso há falsos profetas, há falsos pregadores. Por que não dizer falsos pregadores dessas igrejas? Não é apenas obras da carne, não. Não é apenas sonhos ou visões do coração desses homens, mas é inspirações muitas das vezes demoníacas. São espíritos enganadores, são doutrinas de demônios, a Bíblia diz. Então a Bíblia nos diz que eles iam se apostatar da fé verdadeira, da fé genuína, da fé salvífica. E muitas coisas vocês veem hoje, muitos espíritos enganadores. Se vocês observarem,
Há muitos espíritos de curandeirismo, teologias contemporâneas, teologias da prosperidade. São doutrinas, a Bíblia diz, de demônios. Pastor, é forte. É forte. É a dose forte da palavra. Por isso, irmãos, eu gosto de pregar com as mensagens nas mãos e a Bíblia em minha mão. Para isso me dá segurança. Eu não vou responder naquele dia por deixar de ensinar a verdade do Evangelho. Seja quem quer que seja grande, seja pequeno, para mim não importa. O importante é você aprender, é você ser guiado pela palavra, ser ademoestado pelo Espírito Santo. Eu creio, irmãos, que se eu não fosse pastor, eu gostaria de escolher um que pregasse como eu prego, como eu ensino. Ensinar a verdade, irmãos, é como eu acabei de ler aqui, aqueles que já entraram e não viram no começo. Elias não era um homem bem recebido em Samaria. Elias não tinha muito para apresentar, mas o irmão Brana diz que ele vinha com assim diz o Senhor. Ele estava em Samaria para pregar a palavra do Senhor. E hoje, você vê tantos comércios nas igrejas. Sim, eu cheguei até a pregar um tema, comércio nas igrejas. Aonde tem lógica, irmãos, usar a casa de Deus para vender travesseirinhos? Dizem que é travesseirinhos ungidos, fronhas, meias, toalhinhas, portinha, janelinha, lâmpadas. Será que isto é casa de Deus? Chavinha da prosperidade, martelinho, tijolinhos? Não, eu não creio nisso. Chego até a vender vaso de alabastro, enxadinha de Jacó, galãozinho de água do Rio Jordão. Isso é breve, irmãos. Isso não é Deus no assunto. Deus não trabalha dessa maneira. Aqui diz a Bíblia, isso são espíritos enganadores. São doutrinas de demônios, são doutrinas de homens. Olha, pastor, o senhor vai ficar sozinho pregando desse jeito? Fica não. Tem muitos que dão a vida pela palavra de Deus. Tem muitos que amam a verdade do Evangelho. Gosta quando é pregado na ênfase da palavra, da ênfase do Espírito Santo. Se isso não for comércio nas igrejas, se isso não são comerciantes, o que é comerciante na igreja então? Eu digo para você o que isto é. Eu respondo para você com todas as letras. Isto é heresias. Isso são doutrinas de demônios. São espíritos enganadores. No livro de João, capítulo 2, no versículo 13 ao 16, olha o que Jesus disse. Eu quero ficar com a palavra de Jesus. É a palavra de Jesus. Sim, e estava próxima a Páscoa dos judeus. E Jesus subiu a Jerusalém e achou no templo os que vendiam bois. Na casa de Deus não é lugar de vendas. E ovelhas, e pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo. E se Jesus estivesse hoje audível, em carne humana, será que ele não pegaria azorragues para expulsar os comerciantes desses púlpitos? Vendendo o Evangelho, vendendo a palavra do Senhor. Lançou todos fora do templo.
bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derrubou as mesas. Como eu gosto desse Jesus! Como eu amo a palavra de Jesus! Aleluia! E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui esses, e não passais da casa de meu pai, casa de vendas. Não é lugar de vender, irmãos. Não. A igreja, o templo é um lugar sagrado, é um lugar de oração. É um lugar onde é a casa de Deus, não lugar de vendas. Não lugar de comerciantes. Não é lugar de falsos enganadores. Não. De espírito, de doutrinas, de demônios. É, pastor, tem que achar algum para pregar desse jeito. Tem sim. Tem que achar mais companheiro para falar essas verdades. Eu nasci, irmãos, para pregar o evangelho na íntegra. Para mim não interessa se vai doer, se não vai doer. Para mim, o que eu vou responder perante Deus é que eu posso colocar a minha cabeça no travesseiro e dormir. Por quê? A Bíblia diz sim, sim. Não, não. O que passa disso, se é fora da palavra, meu filho, é espírito maligno. É espírito do diabo, é mentira. Mentir com a palavra de Deus é espírito de enganadores. É espírito de demônios. A casa de Deus não é casa de comerciantes. Não. Não é loja, não é farmácia, não é mercado. Você sabe o que é a casa de Deus? Jesus diz que a casa de Deus é casa de oração. Aleluia! Agora eu te pergunto, aonde que nós estamos buscando as nossas bênçãos? As bênçãos de Deus. Aonde você está alimentando a tua alma? Aonde? Será que é na casa de Deus? Ou será que é na casa de comércio? Para receber uma oração como essa que eu vou orar aqui no final, tem que enviar um envelope de... Nem seria dízimo. Você sabe? Tantas coisas, irmãos. Tem que pagar pela cura. Não, Mateus 8. Mateus 8. Mateus 10, 8. Você sabe o que Jesus disse? Vamos ler o que Jesus disse aqui. Eu creio que vocês creem na Bíblia como ela é. Olha o que Jesus disse. Curai os enfermos. Limpai os leprosos. Oh, glória a Deus. Ressuscitai os mortos. Expulsai os demônios. De graça recebestes e de graça dai. Oh, irmão, a cura é de graça, a salvação é de graça. A libertação em teu favor é de graça nessa noite. Ele já pagou o preço na cruz do Calvário. Aleluia! Deus não aceita iniquidade, irmãos. Iniquidade é você saber fazer o certo e fazer errado. Saia do erro. Enquanto é tempo. Saia debaixo desses comerciantes que estão comercializando a palavra de Deus, trabalhando só pelo dinheiro. Não! A Bíblia diz para você sair do erro, sai desse pecado. Saia! Como diz em Apocalipse 18:4, sai dela, povo meu, para que não seja participando dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas, nas suas maldições, nas suas doutrinas de demônios, nos seus espíritos enganadores. Você sabe que Deus quer, irmãos, Deus ama que o povo se separe, que nós possamos ser um povo separado, um povo especial, um povo que Deus vai buscar, é um povo zeloso com a palavra, ama a palavra de Deus, como Tito 11 ao 14.
porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação para todos os homens. O que é que traz a salvação para você? O que traz a salvação para mim, irmãos? Se não for a graça de Deus, não é comércio nas igrejas. Não! Ensinando-nos, renunciando à impiedade, sair da impiedade e as concupiscências mundanas. Vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Aleluia! No livro de Levítico, quando se oferecia uma oferta, era oferecido de sua própria vontade, não é esforçado, não é pedindo dinheiro, não é vendendo, não é comercializando na igreja. Levítico 1:3, se a tua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem mancha. Não é dar o pior para Deus, é dar o melhor para Deus. A porta da tenda da congregação a oferecerá de sua própria vontade, não é esforçando, não é pedindo, não é maquinando a mente do povo, não, perante o Senhor. Se você desejar ofertar, irmão, você deve fazer isso, mas faça com a sua própria vontade, não é com esses comerciantes do Evangelho. Que coisa! Então a Bíblia nos ensina que a oferta ela deve ser voluntária, ela deve ser espontânea, ela deve ser de coração. E outra, não é negociar com o pastor, não é negociar com a igreja, não. A Bíblia diz, é a própria vontade, é oferecer de sua própria vontade perante o Senhor. Tudo que você faz é para o Senhor. Aleluia! Não alguém negociar a tua oferta, não estipular valor na tua oferta, não o ministro, comerciante pedir a oferta. A oferta de Deus, ela deve ser voluntária, irmão. Sim, a casa de Deus, Jesus chamou de casa de oração. Mas os religiosos desses dias, têm mudado os estatutos de Deus, irmãos. Estão tentando mudar o que Deus criou, o que Deus deixou, como assim diz a palavra, ou assim diz o Senhor. Tem que pregar, como diz aqui, ó, Elias não titubeou, Elias enfrentou os homens, Elias ungido com a palavra. A Bíblia diz aqui, ó, quer dizer, a mensagem, religião de Isabel 30. Elias não estava com medo de se colocar diante do rei, pois ele tinha estado na presença de um maior que o rei. Aleluia! Nós temos que estar na presença de um rei maior, não na presença desses homens comerciantes, irmãos. Mas ele tinha estado na presença de Jeová. Portanto, ele sabia onde estava se colocando. E quando ele caminhou diante do rei, não gaguejou e nem titubeou. Ele sabia o que estava falando. Ele pôde dizer para o rei, assim diz o Senhor Deus de Israel, não haverá nem chuva nem orvalho, até que eu chame por isto. Não é até que Deus mandasse isto, não, até que eu chame por isto. Porque ele disse, até que eu chame por isto, segundo a minha palavra, porque ele tinha a palavra do Senhor, e ele era um profeta, e o profeta tem a palavra do Senhor.
Aleluia! Mas Jesus disse em Mateus 21:13, e disse-lhe, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Agora diga para mim, um comerciante, negociando o evangelho, negociando a palavra, será que não é covil de ladrões? Ei, pastor! O diabo não gosta dessas pregações, irmãos, porque esclarece, tira você do engano religioso, te abençoa, te ajuda. Agora eu te pergunto, tudo isso que eu estou lendo não está acontecendo nos dias de hoje? As igrejas não têm sido, muitas delas, casa de comércio? Negociam as bênçãos de Deus? Pedindo dinheiro e mais dinheiro, vendendo salgados, vendendo coxinha, vendendo pastel, vendendo roupas, vendendo a cura, vendendo a salvação. Não, o nosso Deus, Ele quer homens para o seu trabalho que fique com a palavra do Senhor, que fique com assim diz o Senhor. Meu Deus, o Espírito Santo, irmãos, não é para enrolar. Não, o Espírito Santo de Deus é para te salvar. É para te salvar. Sim, é para te curar, é para te libertar. A Bíblia diz que é para libertar os oprimidos. Esse é o evangelho original de Deus. Você sabe, irmãos, você sabe a história de Naamã? Naamã, ele era um chefe. A Bíblia diz, era o chefe do exército do rei da Síria. Ele era um grande homem diante do seu Senhor. Mas Deus dera livramento para ele. Sim, ele era um homem, a Bíblia diz, um varão valoroso. Sim, porém ele era leproso. Mas ele foi até o homem de Deus. E ele recebeu a bênção. Pastor, quanto custou isto? Quanto custou a cura de Naamã? Oh, sabe o que custou? Naamã teve que mergulhar 7 vezes, a Bíblia diz. Sabe? Olha o que diz. Então chegaram-se a ele, os seus servos, e lhe falaram e disseram, meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não o farias, quanto mais dizendo-te ele, levanta-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Ficou purificado, aleluia! Então voltou ao homem de Deus e ele e toda a sua comitiva. E veio e pôs diante dele e disse, eis que tenho conhecido que toda a terra não há, em toda a terra não há Deus senão Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém, ele disse, vive o Senhor, em cuja presença estou. Ele não aceitou nem dinheiro, não, não tomarei, e estou com ele para que tomasse, mas ele recusou. Eliseu não aceitou o dinheiro de Naamã. Não, nós não estamos aqui para vender a cura, nós não estamos aqui para ser comerciantes da palavra de Deus, nós não estamos aqui, irmãos, para dizer que nós somos de doutrinas de demônios, não. Eliseu recusou os 10 talentos, a Bíblia diz os 6.000 ciclos de ouro, as 10 mudas de vestes oferecido por Naamã. Por isso, nós temos que cumprir o que Jesus disse. Jesus disse, de graça recebeste, de graça dai, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos,
expulsar os demônios, de graça recebestes, de graça dai. A salvação, a limpeza dos leprosos, é de graça, não é de cobrar. Não, muitos usam o nome do Senhor para benefício próprio, irmãos. Mas Jesus, você sabe o que disse? O que ele ensinou a nos pregar o Evangelho? Você sabe o que Jesus ensinou nós? Para terminar? Eu creio em Jesus, eu também creio. Mas eu creio nesse Jesus do Espírito Santo, no Senhor Jesus Cristo, aquele que cumpre a sua palavra. Aquele que promete e cumpre. Não é a palavra do homem, gente, é a palavra de Deus que eu estou pregando. Agora Jesus nos ensinou a pregar o Evangelho como está em Lucas 4, 18 e 19. Olha o que ele disse: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou para me curar os quebrantados de coração, apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então o Espírito de Deus é para salvar, então o Espírito de Deus é para curar, então o Espírito de Deus é para libertar os oprimidos. E eu quero terminar: de graças recebestes, de graça dai. Aleluia! Irmão Brana, na mensagem: assim resplandece a vossa luz diante dos homens. No parágrafo 151, o irmão Brana diz: estamos vendendo o Evangelho? O irmão Brana diz: estamos vendendo o Evangelho? Irmãos, não é hoje não, daquele tempo de Jesus já tinha, no tempo do irmão Brana já estavam vendendo a cura. Já tinha comerciantes do Evangelho. Que Deus nos ajude a ser pregador íntegro na presença do Senhor. E o irmão Brana diz: estamos vendendo o Evangelho, o poder do Deus vivo? Cristo, o mesmo ontem, hoje, eternamente? Se o mundo te odeia, eles odiaram a Cristo antes deles te odiarem. Pela mesma causa, eles o levaram à cruz, mas nós somos os seus representantes, somos os seus cartazes e fazemos propaganda dele. Aleluia! Não está você feliz com isso?